Bom, vamos invocar o nome do Senhor e pedir a sua bênção sobre esta aula hoje à noite. Oremos. Nosso Deus e Pai, no Senhor Jesus Cristo, nós exaltamos e louvamos o teu santo nome. Ó Senhor Deus, que privilégio indizível que nós temos de sermos chamados pelo nome de Cristo, de sermos chamados filhos do Deus vivo. Nós, Senhor, que por natureza somos miseráveis pecadores. Nós, Senhor, que Tua palavra nos ensina, somos por natureza homens mortos em nossos delitos e pecados, escravos do pecado, filhos da ira. Ó Senhor, nós que por natureza merecemos somente Teu justo juízo e inferno para todo sempre. Ó Senhor Deus, nós glorificamos o Teu santo nome. Que até nós, para nós, pecadores indignos, Tu mostraste, Senhor, o glorioso evangelho do Teu santo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós Te louvamos, Senhor, pela graça que Tu tens mostrado para nós. Tu tiraste de nós a nossa culpa e nossa maldição e colocaste sobre Jesus. Que Tu, Senhor, em Cristo Jesus, castigaste e puniste todos os nossos pecados, cravando na cruz, Senhor, nossa culpa, nosso pecado, e destruindo totalmente o poder do diabo e da morte e do pecado sobre nós. Senhor Deus, obrigado que ao mesmo tempo Tu tomaste da inocência, da santidade, da justiça de Cristo. E, Senhor, imputaste a nós esta inocência, justiça e santidade. Te louvamos, Senhor, que em Cristo Jesus somos puros, lavados e perdoados e santos. Senhor Deus, te louvamos que em Cristo Jesus a vida volta a ter sentido. Obrigado que nós sabemos de onde nós vemos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Obrigado que nós sabemos em Cristo Jesus pela revelação quem Tu és, o que Tu tens feito e quem nós somos em relação a Ti. E quais são os nossos deveres e nossos privilégios em Cristo Jesus. E qual é o propósito de tudo, do alvo final da Tua obra de redenção e deste mundo e das nossas vidas. Deus, obrigado que no mundo tão confuso, no mundo que tateia nas trevas, na escuridão, no mundo que está tropeçando e cambaleando e caindo e está perdido. Senhor, obrigado que neste mundo nós temos certeza e segurança da verdade. E nós temos plena certeza. E qual é, Senhor, o fim de tudo? Senhor Deus, rogamos que esta aula sobre apologética possa nos instruir, possa nos capacitar, para que possamos, Senhor, dar uma razão pela esperança que há em nós. Que possamos, Senhor, ser preparados para dar uma boa e bíblica e santa defesa da nossa fé. Para que possamos também entender melhor, Senhor, como o incrédulo tem base nenhuma para a sua cosmovisão. E para que, Senhor, possamos, sabendo disto, ter mais coragem para enfrentarmos, Senhor, os equívocos dos incrédulos. Nos ajuda, Senhor, que possamos, usando esta instrução deste modo, possamos corrigir os nossos parentes e colegas e vizinhos descrentes. Possamos mostrar a eles como eles têm base nenhuma para a sua vida e seu estilo de vida. Possamos, com muito amor, chamá-los, Senhor, ao arrependimento e à vida, à fé no Senhor Jesus Cristo. Senhor, rogamos que os resultados deste módulo em nossas vidas sejam, Senhor, para a Tua glória, para a nossa edificação no amor de Cristo e para a salvação de muitos mais pecadores. Abençoa o Dr. Wesley quando ele nos ensina.
Tem misericórdia sobre o tradutor e abençoa cada aluno aqui. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amen. Well, it's good to see you all again this evening. É muito bom revê-los hoje à noite. Tonight we're really getting to the heart of the matter. Hoje à noite estamos chegando ao cerne do assunto. But before we do that, we still have to finish off some of the historical material. Mas antes de chegarmos propriamente lá, nós temos ainda um pouco de material histórico para encerrarmos. Last night we finished off by looking at two important figures. Ontem à noite nós encerramos olhando duas personagens bem importantes históricas, Joseph Butler and William Paley. o Joseph Butler e o William Paley. They were important figures in the development of much modern apologetics. E eles desenvolveram, eles tiveram um papel importante no desenvolvimento de muita apologética moderna. I mentioned last night that Butler is especially associated with the evidential school of apologetics. Eu mencionei ontem à noite que Butler, especialmente, é ligado com aquilo que nós chamamos de a escola evidencialista de apologética. Both classical apologetics, which is the Roman Catholic school, and evidential apologetics Tanto a apologética clássica, que é a escola católica romana, quanto a apologética evidencialista, both minimize the effect of sin upon the mind. ambas essas escolas estão minimizando os efeitos do pecado sobre a mente. They both compromise on the noetic effects of sin. Então, ambas estão se equivocando quanto aos efeitos noéticos do pecado. They neglect the biblical teaching that a person can't interpret the evidence properly when he or she is in bondage to sin. Estão negligenciando o ensino bíblico que nos ensina que uma pessoa não tem condições de interpretar corretamente as evidências enquanto permanecer debaixo da escravidão ao pecado. This was the realization made by a reformed leader from the Netherlands named Abraham Kuyper. Esta ideia, este conceito foi entendido, foi descoberto por um líder reformado nos Países Baixos. O nome deste líder é Abraham Kuyper. Have you heard of him? Vocês já ouviram falar de Abraham Kuyper? He's a famous theologian and political figure in the late 1800s and early 1900s. Ele é um famoso teólogo e político no fim do século XIX e no início do século XX. He had been a reformed minister. Ele foi um pastor reformado, He became a professor, se tornou professor de teologia and then later on he also became the prime minister of the Netherlands. e depois se tornou primeiro-ministro dos Países Baixos. He gave a lot of thought to this area of apologetics. Então ele refletiu muito sobre esta área de apologética. He was familiar with Thomas Aquinas, Joseph Butler, and others. Ele conhecia Tomás de Aquino, Joseph Butler e os outros. He realized that if there was to be a reformed apologetics, it had to be grounded in distinctively reformed principles. Então ele entendeu que para se ter uma apologética reformada é necessário que esta apologética esteja bem fundamentada em princípios reformados. Because those principles come from the Bible. Porque estes princípios reformados vêm da Bíblia. He rightly insisted that there can be no area of neutrality between the believer and the unbeliever. Então ele corretamente insistiu que não pode existir uma área neutra entre o incrédulo e o crente. He asserted the rights of our Lord Jesus to everything in creation. Ele afirmou, reivindicou os direitos do nosso Senhor Jesus sobre toda a criação. His most famous saying was that there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Não há, a mais famosa citação dele é mais ou menos da seguinte forma: não há uma polegada quadrada em todo o domínio de nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não proclama minha. Tem um erro lá, mas é minha. And there are those who recognize and accept Christ's claim and those who reject it. Então tem aqueles que aceitam esta reivindicação de Jesus e tem outros que rejeitam esta reivindicação. There is no middle position. Não tem uma posição mediana. We call this the antithesis. E nós chamamos este conflito de o antítese. And it's a fundamental component of a biblical worldview. Isto é uma importante componente de uma cosmovisão bíblica. The antithesis means that the unbeliever is, with his whole heart, soul, and mind, in covenant with Satan, the great deceiver. Então, o antítese nos ensina que o descrente, o incrédulo,
está num pacto, numa aliança com todo o seu coração, toda a sua mente e todo o seu ser, está num pacto, numa aliança com Satanás. The believer is in covenant with the source of all truth, knowledge, and reason. Então, o crente do outro lado está numa aliança, num pacto com a fonte de toda verdade, conhecimento e sabedoria. How can the believer then be on the same wavelength as the unbeliever? Então, como é possível que o crente esteja nas mesmas ondas que o descrente? Like the rich man and Lazarus, the two are separated by a huge chasm. Como pode ser que eles estejam em sintonia um com o outro? Como aquela parábola do rico e de Lázaro tem um grande abismo entre os dois. Only the Holy Spirit can bring one across the chasm. Somente o Espírito Santo que pode levar alguém, trazer alguém de um lado do abismo para o outro. Reflecting on this, Kuyper was led to conclude that apologetics, as he knew it in his time, was really quite useless. Então, refletindo sobre essas coisas, Kuyper chegou à conclusão que a apologética, do jeito que estava sendo praticada na época dele, de fato não tinha valor nenhum. There's no point in reasoning with unbelievers. Não tem ponto, não tem sentido nenhum em tentar raciocinar sobre o Evangelho com os incrédulos. In the Reformation and post-Reformation periods, Reformed theologians had written in this area. Na Reforma e na pós-Reforma, os teólogos reformados escreveram sobre estes assuntos. But no one had really given careful thought to a self-consciously biblical and reformed approach to it. Mas ninguém tinha dado uma reflexão cuidadosa para achar uma abordagem a este assunto que seja conscientemente bíblica e reformada. What was around in Kuyper's day was either Roman Catholic or Arminian. O que existia na época de Abraham Kuyper ou era católico romano ou era arminiano. Neither of these approaches took the effects of sin E seriously. nenhum dessas duas abordagens estava levando a sério os efeitos do pecado. And so Abraham Kuyper reached a basically negative conclusion about the usefulness of apologetics. Então, Abraham Kuyper chegou a ter uma conclusão basicamente negativa sobre o valor da apologética. Another important Reformed theologian to mention is Herman Bavinck. Outro teólogo reformado bem importante que nós podemos mencionar é o Herman Bavinck. Has anybody heard of him? Alguém já ouviu falar dele? Yeah, some people have. Good. Alguns ouviram. He lived around the same time as Kuyper, though he was a bit younger. Ele viveu mais ou menos na mesma época, mas ele era um pouco mais jovem do que Kuyper. Bavinck's greatest contribution in the area of apologetics is that he recognized the value of presuppositions. Então, a maior contribuição de Bavinck nesta área é que ele reconheceu o valor das pressuposições. He noted that science is based on presuppositions. Ele observou que a própria ciência está baseada em pressuposições. Let me quote something that he wrote. You can just read it. Deixe-me citar alguma coisa que ele escreveu. Na verdade, todas as ciências procedem de uma série de proposições não provadas e impossíveis a provar, que são aceitas a priori, quer dizer, de antemão, e servem como ponto de partida para toda a argumentação e prova. That comes from his Reformed Dogmatics. Isso é tirado, essa citação é tirada da dogmática reformada dele, Volume 1. o volume 1. And not only science, but every worldview and every philosophy of life comes along with its presuppositions. Não somente a ciência, mas toda a cosmovisão, toda a filosofia de vida vem com suas próprias pressuposições. They are inescapable. Não é possível fugir disto. This was a valuable insight. Então, este insight e esta contribuição tinha muito valor. Foi muito importante. Another valuable insight from Herman Bavinck was his critique of the human desire for autonomy. Uma outra contribuição importante de Herman Bavinck foi a crítica dele do conceito da autonomia humana. Early
early in volume 1 of his Reformed Dogmatics, he has a discussion of the certainty of theological knowledge. No início do primeiro volume da sua dogmática, ele tem uma discussão sobre a certeza do conhecimento dogmático. This is a discussion of epistemology. Ele está discutindo aqui epistemologia, então. And you'll remember that epistemology is the study of how we know what we know. E vocês se lembram que epistemologia é o estudo de como nós sabemos ou quem nós sabemos. It's about the theory of knowledge. É a teoria do conhecimento. Bavinck argues that there is an objective revelation of God which makes certainty possible in theology. Então, Bavinck, ele argumenta que existe uma revelação objetiva de Deus que dá para a teologia a possibilidade de ter certeza. He then critiques the idea of man being an autonomous knower. Então, ele critica a ideia que o homem é um conhecedor autônomo. Let me quote exactly what he says because I think this is excellent. Deixa-me citar exatamente o que ele diz, porque eu acho que isso é excelente. It's a little bit of a long quote, É uma citação um pouco longa, but hopefully with having it up on here you'll be able to follow it. mas eu espero que estando aqui na tela você possa seguir um pouco melhor. A afirmação de que o ser humano religioso e moral é autônomo está sempre ligada com deísmo ou panteísmo. Deísmo torna os seres humanos independentes de Deus e do mundo. Ensina a autossuficiência da razão e leva ao racionalismo. Panteísmo, por outro lado, ensina que Deus revela a si mesmo e vem a autoconsciência nos seres humanos e promove o misticismo. Ambos destroem a verdade objetiva, deixam a razão e o sentimento, o intelecto e o coração sozinhos e acabam na incredulidade ou superstição. Razão critica toda a revelação à morte, ou até à morte. E o sentimento dá tanto aos católicos romanos o direito de visualizar Maria como rainha do céu, sem pecado, quanto ao protestante o direito de se opor a esta crença. Portanto, é de salientar que nunca a Sagrada Escritura refere os seres humanos a si mesmos como a fonte epistêmica e padrão de verdade religiosa. Como de fato poderia, uma vez que descreve o homem natural como totalmente escurecido e corrompido pelo pecado em seu intelecto. According to Bavinck, the idea of autonomy is dangerous and ultimately destroys all certainty of knowing anything at all. Conforme Bavinck, o conceito de autonomia do intelecto humano é perigoso e acaba destruindo qualquer possibilidade de se ter certeza sobre qualquer coisa. Moreover, please take note of how Bavinck also takes the noetic effects of sin seriously. Agora, preste atenção que Bavinck também leva a sério os efeitos noéticos do pecado. And because of that, he insists that human beings have to look outside of themselves for the source and standard of truth. Então, por causa disso, ele insiste que o ser humano tem que buscar fora de si mesmo a fonte e o padrão da verdade. So Bavinck gave us the importance of presuppositions and a critique of the human desire for autonomy. Então, Bavinck, ele contribuiu para nós a ênfase sobre a importância de pressuposições e criticou o conceito da autonomia do homem. Now, building on those 2 points and in line with Kuyper, Agora, construindo sobre esses 2 pontos e na mesma linha de Kuyper, he also insisted that neutrality is impossible. ele também insistiu que não é possível existir neutralidade. When discussing the history of religion's approach to dogmatics, Quando ele estava discutindo a abordagem de história de religiões na dogmática, Bavinck argued that people can only pretend to be objective when it comes to theories. Bavinck, ele argumentou que os seres humanos só podem fingir de serem objetivos quando se trata de teorias. He said, people always bring a certain kind of religion along with them and cannot rid themselves of it. Ele diz que as pessoas sempre trazem consigo mesmos
um certo tipo de religião. Eles não podem se livrar disto. He went further with this later in his discussion of the idea of a science of all religions. E ele desenvolveu isso ainda mais quando depois ele começou a conversar ou falar sobre a ciência de todas as religiões. In secular universities, Nas faculdades seculares, religious studies would put all religions on an equal playing field. os estudos religiosos colocam toda religião no mesmo nível. And there they would be objectively studied and evaluated. Então eles queriam estudar cada religião de uma forma objetiva. But Bavinck says, Mas Bavinck diz, a completely objective attitude in studying the different religions is theoretically unjustifiable and practically unsustainable. Teoricamente não é justificável e praticamente não é sustentável uma teoria. That was too much. É uma citação um pouco complicada aqui. Ele disse, não é justificável teoricamente, não é sustentável praticamente, se ter uma atitude totalmente objetiva para estudar as várias religiões. In academia and everywhere else, neutrality is impossible. Na academia e em toda outra área da vida é impossível se ter neutralidade. And this is a truth that applies to all of us as well. E também esta verdade se aplica a cada um de nós aqui também. You are either for Christ or you are against him. Ou você está em favor de Cristo ou você está contra ele. Bavinck began to apply these insights directly to the field of apologetics. Bavinck começou a aplicar estes insights diretamente na área de apologética. He has a discussion of apologetics in chapter 15 of volume 1 of his Reformed Dogmatics. Então ele tem uma discussão sobre apologética no capítulo 15 do primeiro volume da sua dogmática. And he first notes that apologetics is as old as Revelation. E a primeira coisa que ele observa é que a apologética é tão antiga quanto a própria revelação. As we have also seen, it has its roots in Scripture. Como nós também temos percebido, a apologética tem suas raízes nas próprias Escrituras. And in the early patristic era, the first apologists did not start from a base of doubt or neutrality. E na época patrística, bem cedo na época patrística, o primeiro apologeta não começou baseado em dúvidas ou neutralidade, But from a position of firm belief and unshakable conviction. mas ele começou baseado numa crença firme, uma convicção inabalável. However, says Bavinck, later developments moved in a different direction. Mas Bavinck diz que os desenvolvimentos posteriores moveram numa outra direção. In Roman Catholicism, things developed to a point where supernatural revelation is erected on the basis of natural revelation. Então, no catolicismo romano, as coisas chegam ao ponto que a revelação supernatural está sendo fundamentada sobre a revelação natural. Just as in this slide that we saw yesterday. Como nós vimos ontem na tela. In principle, Protestant theologians took their stance on revelation in Scripture. Em princípio, os teólogos reformados realmente tomaram sua posição sobre a revelação da Escritura. Eles se basearam sobre a revelação da Escritura. But there was inconsistency on this point. Mas não tinha consistência sobre esse ponto. And eventually, says Bavinck, rationalism found a place in Protestant churches. Eventualmente, diz Bavinck, que o racionalismo achou um lugar nas igrejas protestantes. Descartes also managed to find his way into Reformed churches. Descartes, por exemplo, também conseguiu infiltrar as igrejas reformadas. Natural theology took on an independent place beside revealed theology. Então, a teologia natural assumiu um lugar independente ao lado da teologia revelada. So Bavinck is criticizing all of this. Então, Bavinck está criticando essas coisas. And he says, before long, the emphasis was on the use of human reason and the historical and natural proofs. Então, Bavinck diz, acabou, num certo momento, que toda a ênfase ficou na razão humana e nas provas, evidências históricas e naturais.
Bavinck argued that this method, classical and evidential apologetics, has proven to be untenable. Então, Bavinck, ele argumentou que estes métodos de apologética clássica, apologética evidencialista, não são sustentáveis. And he said, apologetics at all times had a right to exist, Ele disse que a apologética sempre teve um direito para existir and still has that right today. e ainda tem hoje um direito para existir. In fact, today its task is more important than ever before. De fato, hoje em dia, a apologética tem um papel que é mais importante do que nunca. So it's one thing to go and criticize the old schools of apologetics. Então, é uma coisa criticarmos as antigas escolas de apologética, It's quite another to go and offer a positive alternative. mas é outra coisa oferecer uma alternativa. Bavinck tries to do that. Bavinck procura fazer exatamente isto. He tries to show us a valid biblical method of Ele apologetics. faz uma tentativa de nos mostrar uma abordagem apologética válida e bíblica. But he only gives us a brief sketch. Mas ele só faz um esboço bem breve. First he wrote, apologetics must assume the truth and belief in the truth. Ele diz, em primeiro lugar, que a apologética deve assumir a verdade e crença na verdade. It must begin with the revelation of God in Scripture and the presupposition that this is the truth. A apologética tem que começar com a revelação de Deus nas Escrituras e a pressuposição que isto é a verdade. Second, Bavinck said, the Christian worldview alone is one that fits the reality of the world and of life. Em segundo lugar, Bavinck diz que só a cosmovisão cristã reflete a realidade do mundo e da vida. This has to be our conviction and the heart of our apologetics. Isso tem que ser a nossa convicção, o coração da nossa apologética. In Christianity, we find the real reality. No cristianismo, nós achamos a realidade real. Third, Bavinck realized that such an approach will definitely succeed in refuting and silencing the opponents of the Christian worldview. Em terceiro lugar, Bavinck reconhece que esta abordagem vai certamente ter sucesso em refutar e silenciar os oponentes da cosmovisão cristã. No, it will not of itself convert people to God. Em si mesmo, não vai conseguir converter pessoas para Deus. Only God can convert through His Spirit. Só Deus pode converter por meio do seu Santo Espírito. God is sovereign in the work of our salvation. Deus é soberano na obra de salvação. But God can work through human means. Mas Deus pode operar através de seres humanos. He does work through human means. E Ele faz isso, Ele opera através de seres humanos. And He can work through our use of apologetics to bring people to E Himself. Deus também pode fazer uso da nossa prática de apologética para alcançar almas, para alcançar pessoas e trazê-las para Ele. It has to be said that this was just a brief sketch that Bavinck offered. Agora, temos que lembrar que isso é só um rascunho bem breve que ele oferece aqui. Bavinck has less than a full page on this. Ele escreveu menos de uma página sobre isto. He didn't write any books on apologetics. Ele não escreveu nenhum livro sobre a apologética. It would be left to other Reformed theologians to develop this further. Então, foi necessário que outros teólogos reformados estivessem realmente fazendo isto. This is where Cornelius Van Til comes into the picture. E então aqui nós chegamos a Cornélio Van Til. Van Til was the son of Dutch immigrant parents. O Van Til, ele foi o filho de imigrantes holandeses aos Estados Unidos. He mostly lived during the 20th century and he died in 1987. Ele viveu a maior parte da sua vida no século XX e morreu no ano 1987. Van Til studied at Princeton University in New Jersey. Ele estudou na Universidade de Princeton, em Nova Jersey. And there he came into contact with the two different schools of apologetics. E naquela faculdade ele aprendeu sobre as duas escolas apologéticas. At Princeton and in his previous studies as well, he also came into contact with the teachings of Kuyper and Bavinck and other Reformed E theologians. também no próprio Princeton e também em outros estudos anteriores, ele já tinha estudado o pensamento de Kuyper e Bavinck e outros reformadores europeus.
And Van Til took all the teachings of these men, and especially Bavinck, and developed what we know today as presuppositional Então, Van apologetics. Til pegou os ensinamentos destes homens, especialmente o ensino de Bavinck, e Van Til, então, desenvolveu desses ensinamentos aquilo que nós conhecemos hoje como a apologética pressuposicionalista. He made it Pressuposicional. his life's work to study the teachings of previous generations. Ele dedicou sua vida para estudar os ensinamentos de outras gerações anteriores. And to draw out that which he believed was biblical. E para tirar de cada geração os ensinamentos que ele viu que eram ensinamentos bíblicos. He incorporated those teachings into a system of apologetics that is consistently built on biblical, reformed principles. Então ele incorporou todos esses ensinamentos num sistema de apologética que é consistentemente reformado e bíblico. We can call it Van Til's system, Nós podemos chamar este sistema o sistema de Van Til, but really, I'm convinced, and I hope you will be too, that it is the application of scriptural teachings to this field. mas eu estou convencido, eu espero que vocês também estejam convencidos, ou estarão convencidos, que é meramente a aplicação dos princípios bíblicos à área de apologética. And now we're going to look at those scriptural teachings in more detail. Agora nós vamos olhar esses ensinamentos escriturísticos em mais detalhes. But I hope you will remember the name of Van Til, because we're going to keep coming back to him. Mas eu espero que vocês vão se lembrar deste nome, Van Til, porque nós vamos mencioná-lo várias vezes. And some of you might also be taking the course on Van Til next week. Talvez alguns de vocês aqui vão seguir o módulo sobre Van Til na semana que vem, quarta e quinta-feira, lá em Aldeia. Well, that gives you some necessary background and history to this subject. Então, vocês receberam um pouco de pano de fundo, um pouco de background, de história sobre este assunto de apologética. Hopefully that helps to get you oriented. Eu espero que ajudou para nos orientar um pouco no assunto. Now we're going to get into the biblical foundations. As I Agora said. vamos aos fundamentos bíblicos desta área de estudo. A lot of people are impatient and they want to right away get to the practical side of it. Muitas pessoas são bem impacientes, querem logo entrar na área prática, como aplicar essas coisas. But before we can do that, we need to have that firm foundation. Mas antes de querermos praticar a apologética, precisamos de um fundamento firme. It's like building a house, at least like building a house in Canada or in the US. É como construir uma casa, pelo menos do jeito que a gente faz lá nos Estados Unidos, no Canadá. Before you can frame and put up the walls and trusses and so forth, the foundation needs to be poured. Ali, antes de ter condições de fazer as paredes e o teto, o telhado, é necessário lançar os alicerces. And we've done some of that already in a preliminary A way. gente já fez isso de uma forma bem preliminar aqui. We noted that the foundation has to come from the Bible. Nós já observamos e notamos que o fundamento tem que ser tirado da Bíblia. Only Scripture can give us the firm grounding we need for the defense of our faith. Só a Escritura pode nos dar o alicerce sólido que precisamos para a defesa da nossa fé. So now we're going to look at some of the key biblical teachings for apologetics. Então, agora vamos considerar alguns dos ensinamentos bíblicos chaves para a área de apologética. This means we're reviewing some of the essential doctrines of the Christian faith. Então, nós estamos revisando algumas das doutrinas essenciais da fé cristã. Another way of saying this is that we're going to be looking at the area called systematic theology Em outras or dogmatics. palavras, nós estaremos considerando a área que nós chamamos de teologia sistemática ou dogmatologia. Systematic theology is the system of truth that we are to defend. A teologia sistemática é o sistema da verdade que nós precisamos defender. And systematic theology gives us a good summary of many important points of the Christian worldview. E a teologia sistemática nos dá um bom resumo de vários pontos importantes da cosmovisão cristã. It's part of what we defend, Faz parte daquilo que nós defendemos, but it also has a bearing on how we defend it. mas também a teologia sistemática nos informa em como nós vamos defendê-la. What we need tonight to do is to focus on two things. Então, hoje à noite nós vamos focar em duas coisas. The doctrine of God and the doctrine of man. A doutrina do homem, de Deus e a doutrina do homem. If you want the technical term for these, we're talking about theology proper and anthropology. Então, se você quer ouvir os termos técnicos para estas áreas na teologia,
Estamos falando, então, da teologia propriamente dito e a antropologia. And when we say anthropology, that's not the field of study that you would look at in a secular university. Quando eu menciono antropologia, não estou me referindo à ciência que você iria estudar numa faculdade secular, antropologia lá. This is considering what the Bible says about man. Mas na teologia, a antropologia é uma área que considera o que a Bíblia diz sobre o homem. In order to know how to reach the unbeliever in a biblically faithful way, we need to know something about the nature of humanity. Então, se nós queremos entender como abordar o incrédulo de uma forma bíblica, nós temos que saber alguma coisa sobre a natureza do ser humano caído. In order to know what it is we're defending, we should be well grounded in our understanding of the character and nature of God. Então, para saber o que nós estamos defendendo, nós precisamos ter um sólido fundamento em nosso entendimento do caráter e da natureza de Deus. Of course, we need to understand how God and man relate to one another. Também nós precisamos entender como Deus e o homem se relacionam. So first of all, let's speak about the character of God. Vamos falar em primeiro lugar sobre o caráter de Deus. What is God like? How would you answer that? Como é Deus? Como você responderia a esta pergunta? Somebody on the street were to ask you, tell me, what is God like? Se alguém abordasse você na rua e perguntasse a você, Deus é como? Como é Deus? Me responde. Sovereign, invisible, He's good, He's loving, He's infinite, He's patient, He's good. God is spirit. He's just. São respostas boas. For a fairly detailed answer to that question, Então, para se ter uma resposta bem detalhada a esta pergunta, we could turn to Article 1 of the Belgic Confession. poderíamos abrir no primeiro artigo da Confissão Belga. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que só existe um Deus, que é um ser espiritual e simples. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, onipotente, perfeitamente sábio, justo, bom e a fonte transbordante de todo o bem. There are a lot of words packed into that first and smallest article of the Belgic Confession. Então, nesse primeiro artigo e no artigo menor da Confissão Belga, tem muitas palavras neste artigo. We have many things that the Bible teaches about God summarized in that article. Tem muitas coisas que a Bíblia ensina sobre Deus que são resumidas neste artigo. If you're not familiar with the Belgic Confession, Se você não esteja familiar com a Confissão Belga, and you were to look at it, se você olhasse, you would see that there are all the Bible texts underneath that article. você vai ver todos os textos bíblicos embaixo do artigo. And you could see how that article is just summarizing all those Bible texts. Você pode ver como este artigo está apenas resumindo todos esses textos bíblicos. But not everything about God is there. Mas não tem tudo sobre Deus aqui. That's okay. Tudo bem. Our confession is faithful, but it isn't always comprehensive. Nossa confissão é fiel, mas nem sempre é compreensível no sentido que trata todo detalhe e tudo. One of the things that's not mentioned in this article, and I don't think anybody here mentioned Uma it, das coisas não mencionadas aqui no artigo, e eu acho que ninguém aqui mencionou, is what we call the aseity of God. aqui é aquilo que nós chamamos de a aceidade de Deus. Aseity can also be described as independence. Podemos também descrever a aceidade como independência. That means that God is in no way, shape, or form dependent upon anything or anyone else. Significa que Deus está de jeito, de modo nenhum, de qualquer forma, Ele não está dependente de nada e de ninguém. He is self-supporting and self-defending. Depending, rather. Ele depende só dele mesmo. E ele precisa só dele mesmo. Nothing is over him. Não tem nada por cima dele. Nothing is sovereign over him. Não tem nenhuma coisa soberana sobre ele. He is absolute. Ele é absoluto.
Aseity is what we call an attribute of God. A seidade é aquilo que nós chamamos de um atributo de Deus. And we find the best statement of God's aseity in the Westminster Confession. E nós achamos a melhor descrição ou afirmação da aceidade de Deus na Confissão de Westminster. Reformed churches have the three forms of unity. As igrejas reformadas continentais têm as 3 formas de unidade. They can be found in this book here. Podemos achar neste livro aqui. Presbyterian churches have a different set of confessions called the Westminster Standards. Mas as igrejas presbiterianas têm um outro grupo de confissões chamadas os padrões de Westminster. And they date back to 1647. E essas confissões são do ano 1647. They are also a faithful summary of what the Bible teaches. E também essas confissões também são um resumo fiel do ensino da Bíblia. The Westminster Standards are made up of the Westminster Shorter and Larger Catechisms. Então, os padrões de Westminster incluem os catecismos breve e maior, And the Westminster Confession of e Faith. também a confissão de Westminster, a confissão de fé de Westminster. And it's in the Westminster Confession that we find the best statement of God's aseity. Então, é na confissão de Westminster que nós achamos a melhor afirmação da aceidade de Deus. It's in chapter 2:2. É no capítulo 2. Então eu vou ler. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência que ele ouve por bem requerer deles. Just like with the Belgic Confession, if you find a good edition of the Westminster Confession, there will be biblical references for all of this. Da mesma forma que com a Confissão Belga, se você achar uma boa edição da Confissão de Westminster, você vai achar embaixo as referências bíblicas. So that's the first important thing we have to note about God in connection with apologetics. Então isso é a primeira coisa importantíssima que nós devemos notar sobre Deus quanto à apologética. He is entirely God. Ele é totalmente Deus. Entirely having everything in himself. Ele tem tudo nele mesmo. God doesn't need anyone Deus or anything else. não precisa de mais nada e de mais ninguém. God didn't create anybody on this earth because he needs them. Deus não criou ninguém aqui nesta terra porque Deus precisava tanto daquela pessoa. God needs no one. Deus precisa de ninguém. He exists entirely of his own strength and power. Ele existe totalmente no seu próprio poder, na sua própria força. Now, taking that further, Então, indo mais além com isto, we could summarize the character of God by saying that he is absolute. nós podemos resumir o caráter de Deus dizendo que ele é autônomo, absoluto. God alone is autonomous. Só Deus é autônomo. Right? He is a law unto himself. Ele é uma lei para si mesmo. Van Til says this about God. Van Til diz o seguinte sobre Deus: em seu ser, conhecimento e vontade, Deus é autossuficiente. Não há nada a ele correlata. No seu ser, conhecimento ou vontade,
Ele não depende do ser, conhecimento ou vontade de suas próprias criaturas. Deus é absoluto, ele é autônomo. In other words, there is no one like God. Com as palavras, não existe ninguém igual a Deus. There is no one who even comes close to being like God. E não tem ninguém que nem chega perto de ser como Deus é. And that was the big problem with the scale of being, the great scale of being. Isso foi o grande problema com aquela grande escala do ser. Psalm 113, verse 5. Aquela cadeia do ser. Psalm 113, verse 5. Salmo 113, verso 5. Diz: Psalm 113, verse 5. Yeah, just go ahead. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Or Psalm 89, verse 6. Ou Salmo 89, verso 6. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? God is incomparable, one of a kind. Deus é incomparável. Ele é totalmente único. God is absolute. Deus é absoluto. And related to that is the truth that God is transcendent. E ligado a isto é a verdade de que Deus é transcendente. He is far beyond us and all creatures, Ele está muito além de nós e de todas as criaturas. highly exalted and majestic. Ele está exaltado, cheio de majestade. The Bible teaches that God is also personal. A Bíblia também ensina que Deus também é pessoal. The triune God interacts with his people in a variety of O ways. Deus triuno, ele interage com seu povo de várias formas e de vários modos. He tells us that not a hair falls from our heads without his express will. Ele nos ensina que não cai nenhum cabelo da nossa cabeça sem a sua vontade soberana. Think about that. Every one of the hairs on your head, God is in control of that. Se sobre isso, cada um dos cabelos na sua cabeça, Deus está controlando este cabelo. That's amazing. Isso é impressionante. He tells us that he is always near. Deus nos diz que Ele sempre está perto. He tells us that he loves us as our Father. Ele nos diz que Ele nos ama como nosso Pai. He lives in us with his Holy Spirit. Ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. The Holy Spirit dwells in everyone who believes in Jesus O Christ. Espírito Santo habita em todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. The Spirit works with the Word to create faith Então o Espírito Santo opera através da palavra para criar fé, and draw us into union with Christ. para nos unir com Cristo. And through that union we share in so many E riches. por meio desta união nós compartilhamos em tantas riquezas. One of the greatest riches is a close, loving relationship with God. E uma das maiores riquezas que nós ganhamos é uma comunhão, um relacionamento íntimo e cheio de amor entre nós e Deus. God has many personal qualities and works. Então Deus tem muitas qualidades bem pessoais e muitas obras bem pessoais. And that helps us in seeing God as being concerned with our world and with us, Então, his children. isto nos ajuda a entendermos e a vermos que Deus se preocupa com o nosso mundo e Deus também se preocupa conosco, que somos os filhos dele. We can relate to God because he possesses personality, just Nós as we do. podemos nos relacionar com Deus porque Ele tem personalidade, como também nós temos personalidade. God is not like a rock or an inanimate object. Deus não é como uma pedra, como um objeto inanimado. He is someone with whom we can communicate, Deus é alguém com o qual nós podemos nos comunicar. with whom we can have a relationship. Nós podemos ter um relacionamento com Ele. He is someone we can love. Deus é alguém que nós podemos amar. Someone who loves E us, Deus é alguém que nos ama. and so on. E podemos Therefore, we say that God is transcendent, falar muito mais sobre isso, mas vocês entendem. Podemos dizer então que Deus é transcendente. but he is also immanent. Deus também é imanente. That means that he is also near and he is involved with our Ele lives. está perto de nós, está envolvido em nossas vidas. And these two things about God, they go together. E essas duas verdades sobre Deus vêm juntos.
We need to keep them together. Temos que manter essas coisas juntas. And when we do understand them and keep them together, E quando nós entendemos essas duas verdades e mantemos essas verdades juntas, then we're on the right track to understanding who God is and what He does. então nós estamos no caminho certo para entendermos quem é Deus e o que Ele faz. In philosophical terms, we're on the right track to a solid metaphysical foundation for apologetics. E em termos filosóficos, quando nós mantemos essas verdades juntas, estamos realmente no caminho de termos um fundamento metafísico sólido para fazermos a nossa apologética. So what have we learned about God so far then? Então, até agora, o que nós temos aprendido sobre Deus? Only God is autonomous. Só Deus é autônomo. Only God is sovereign. Só Deus é soberano. Only God is both transcendent and immanent. Só Deus é, ao mesmo tempo, transcendente e imanente. Absolute personality involved with our lives in a meaningful way. Ele é uma personalidade absoluta que se envolve em nossas vidas de uma forma significante. Now going a little further, Então vamos mais adiante. God is the creator of all things. Deus é o criador de todas as coisas. And He upholds and sustains all E things. Deus mantém e sustém todas as coisas. Let's look up some Bible passages together. Vamos olhar juntos algumas passagens bíblicas. Begin with Acts 17, verse 28. Vamos começar em Atos 17, verso 28. 17 e 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Okay, and then Romans 11, verse 36. Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. All things. Todas as coisas. Right? Colossians 1, verse 17. Colossenses 1, verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. All things. Todas as coisas. Without God, nothing can exist. Sem Deus, nada pode existir. Truth, knowledge, reason, Verdade, conhecimento, razão, facts, laws, fatos, leis, everything depends on God's existence. tudo depende da existência de Deus. The Bible tells us that these things exist because God exists. A Bíblia nos diz que essas coisas existem por causa de Deus existir. God is the source and the origin of everything. Deus é a fonte e a origem de tudo. And it's only in Him that these things have any meaning. E somente em Deus que estas coisas têm qualquer significado. As we'll see a little bit later on, recognizing this as a crucial part of a scriptural case Como for nós- the existence of God. Como nós veremos um pouco mais tarde, reconhecer esta verdade é crucial, importantíssimo para nós fazermos um argumento em prol da existência de Deus. And now we'll turn to consider what the Bible teaches about the character of man. Agora vamos ver neste momento o que a Bíblia ensina sobre o caráter do homem. The scriptures are full of insights as to who and what we are. A Bíblia traz muitos ensinamentos sobre quem nós somos e o que nós somos. We also have to look into the scriptures to see who we were. Mas também nós precisamos estudar as Escrituras para entendermos quem nós éramos Before the fall into sin, antes da queda em pecado. what was man like? Como era o homem? How was and is he distinct from his creator? Como ele era e ainda é diferente, distinto do seu Criador. From Genesis, we know that man was created in the image of God. Do livro de Gênesis sabemos que o homem foi criado à imagem de Deus. So what do you think that means? O que vocês acham que isso significa? Reflecting the glory of God. Okay. Okay? Reflects the authority of God in nature. Okay. He could communicate with God. Great. These are all good answers. São boas respostas. This means that from the beginning, humanity shared some of God's attributes. Significa que desde o início a humanidade compartilhava em alguns dos atributos de Deus.
The Heidelberg Catechism talks about the image of God, O Catecismo de Heidelberg fala sobre a imagem de Deus and it mentions two of those attributes of God e menciona dois desses atributos de Deus. when it quotes Ephesians 4:24, É quando cita Efésios 4, verso 24, namely that man was created in true righteousness and holiness. que diz que o homem foi criado em verdadeira justiça e santidade. For all that, however, man was from the very beginning still very different from God. Mas ao mesmo tempo, mesmo apesar de tudo isto, o homem desde o início era bem diferente de Deus. For instance, he was different in that he was, and he still is, finite. Ele era diferente em que, pelo fato que ele ainda é finito. Richard Pratt says in his book, Every Thought Captive, O Richard Pratt diz no seu livro Todo Pensamento Cativo, man is limited by his physical body to finite existence. ele diz o seguinte, que o homem, pelo seu corpo físico, é limitado a uma existência finita. That means before the fall into sin, Isso significa, antes da queda em pecado, Adam could never be in two places at once. Adão não tinha condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo. That's always been impossible Sempre tem sido impossível for human beings, para os seres humanos, both before and after the fall into sin. tanto antes da queda quanto depois da queda. This is the way God created him. É assim que Deus criou o homem. Now, Adam was created perfectly, Adão foi criado perfeito. which means just the way God intended. Isso significa exatamente do jeito que Deus propôs. Yet Adam couldn't be in two places at once. Mas mesmo assim, Adão não tinha condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo. He is not omnipresent like God is. Ele não era onipresente como Deus é. And Adam couldn't know everything E perfectly. também Adão não tinha um conhecimento perfeito de todas as coisas. He could not be God. Ele não podia ser Deus. He was still a finite being with limitations. Ele continuava sendo uma criatura finita e limitada. That gives us who live after the fall a dose of humility. Então isso nos dá, nós que vivemos depois da queda, isso nos dá uma grande dosagem de humildade. Despite all our technology and all our advances, Apesar de toda a nossa tecnologia, todos os avanços de conhecimento, we will never be like God, nunca seremos como Deus. knowing everything perfectly. Nunca saberemos tudo perfeitamente. Even if you have Wikipedia on your iPhone. Mesmo se você tiver Wikipedia no seu iPhone. Adam was not on the top rung in the Garden of Eden. Adão, no Jardim do Éden, não estava na uma escada e com graus, no grau. Não estava no mais alto degrau no jardim. Adam was second best. Ele estava em segundo lugar. God was number one. Deus era número 1. Adam was number two. Adão número 2. But sadly, Adam wasn't satisfied with that. Mas, infelizmente, tristemente, Adão não se contentou com isto. Listening to the lie of the serpent, Ele deu ouvidos à mentira da serpente. Adam and Eve reached up for the knowledge that only God had. E Adão e Eva, eles estenderam a mão porque eles queriam o conhecimento que só Deus tinha. They reached up for the crown that was on God's head. Eles estenderam a mão para pegar a coroa que estava sobre a cabeça de Deus. Adam wanted that crown on his own E head. Adão queria colocar esta coroa na sua própria cabeça. Adam wanted it all. Ele queria tudo. He wanted to be like God. Queria ser igual a Deus. He wanted autonomy, Queria autonomia. to be a law unto himself. Queria ser uma lei para si mesmo. Nobody tell him what to do. Ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer ou não fazer. Adam could never be autonomous. Mas Adão não tinha condições nunca para ser autônomo. None of us can. Nenhum de nós pode ser autônomo. Not even the most devoted atheist is truly autonomous. Nem o ateu mais devoto pode ser autônomo. Though he thinks he is. Ele acha que ele é. As we saw a moment ago, we're all dependent on God for even our very existence. Mas como nós acabamos de ver, alguns momentos atrás, nós todos estamos totalmente dependentes de Deus para a nossa própria existência. We're totally unable to make any
true meaning of our lives without Him. Nós não temos condições de achar nenhum significado em nossas vidas sem Deus. We can't think or reason without Him. Não podemos pensar ou raciocinar sem Deus. We can't do science without Him. Não podemos fazer ciência sem Deus. We can't analyze or interpret the facts of history without Him. Nós não podemos analisar ou interpretar os fatos da história sem Deus. We can't even wake up in the morning and brush our teeth without Him. Nem podemos nos acordar de manhã e escovar os dentes sem Deus. Autonomy is what fallen man desires. Autonomia é o que o homem caído deseja. Fallen man wants to be his own boss. Ele quer ser o seu próprio patrão. Run his own life. Ele quer governar e dizer, mandar em sua própria vida. Make his own rules. Ele quer criar suas próprias regras. Fallen man wants to rebel against his creator. O homem caído quer se rebelar contra seu Criador. And live his own life without any interference from above. Ele quer viver sua vida sem ninguém lá de cima interferir na sua vida. If there is going to be God in his life, Se vai existir Deus na sua vida, it has to be on his terms. vai ser conforme os seus termos. Belief in these lies is what characterizes our evil age. Então, crença, nossa época perversa, o que caracteriza esta época é a crença nestas mentiras. The deception of autonomy always involves a rejection of God's law as a moral standard for society. The deception of autonomy always involves a rejection of God's law. Então, o engano da autonomia sempre envolve uma rejeição da lei de Deus As a moral standard for society. como um padrão moral para a sociedade. So it's inevitable that with unbelief all around us, Então é inevitável. Nós temos incredulidade em todo canto ao nosso redor. we see widespread societal acceptance of evil things. Então é inevitável que nós estejamos vendo a aceitação generalizada na sociedade de coisas perversas. Things in North America, Tem coisas na América do Norte. I think these things are in South America too. Eu acho que tem aqui também na América do Sul. Things like homosexuality. Homossexualismo. We see people regarding abortion on demand as a right. Nós vemos que pessoas acham que é um direito abortar crianças. They talk about a woman's right to choose, Eles dizem é um direito para a mulher escolher. which is a woman's right to kill her baby. É um direito que a mulher tem para matar seu bebê. We see people arguing that pornography is healthy. Eles dizem que pornografia é sadio. It's harmless. Sadia. Não tem problema não. It doesn't hurt anybody. Não vai prejudicar ninguém. So we could go on and Então, on. nós poderíamos multiplicar os exemplos. Sad. É triste. But in the end, Mas afinal das contas, this autonomy is a myth. esta autonomia é um mito. It can never be anything more than pretended autonomy. E não chega a ser mais do que uma autonomia fingida. Or an attempt at autonomy. É uma tentativa de se ter autonomia. And it's not only a myth. Não somente é um mito, As the root of all manner of sin, it's also self-destructive. mas como a raiz de todo tipo de pecado é algo que se autodestrói. People who buy into this myth are committing spiritual suicide. As pessoas que abraçam e ficam enganadas por este mito estão cometendo suicídio espiritual. Romans 6:23 says it. Romanos 6, verso 23 diz isso. The wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. Now look at this illustration up here. Então veja esta ilustração aqui. This is an illustration of an unbeliever in his sin. Isto é uma ilustração de um incrédulo no seu pecado. Nós temos lá em cima, à esquerda, a verdade revelada, à direita, a falsidade. Maybe you can point what you want to... verdade revelada, e tem falsidade, mentira. Nós temos inconsistências, e nós temos o caminho de independência. This is an illustration of an unbeliever in his sin. É uma ilustração de um pecador, de um incrédulo no seu pecado. And here we find how this all relates to the gospel.
E aqui nós achamos como tudo isso se relaciona com o Evangelho and to an unbeliever's ability to discern truth from falsehood. e com a capacidade que o incrédulo tem de distinguir entre verdade e mentira. Because of sin and its effects, Por causa do pecado e os efeitos do pecado, the unbeliever chooses to believe that he is independent from God. o incrédulo, ele decide decidir que ele é independente de Deus. He wants to pretend that he is autonomous. Ele quer fingir que ele tem autonomia. As a result, in principle, he is always lost in the falsehoods of the great deceiver. Então, como consequência, em princípio, ele sempre está perdido nas falsidades, nos enganos do grande mentiroso, o diabo. Note that I said in principle. Veja que eu disse em princípio. In practice, however, Na prática, porém, occasionally through God's kindness or grace, ocasionalmente, por causa da misericórdia ou até a graça de Deus, that's this right here, that's what's happening here, veja, inconsistência pela graça. the unbeliever will discover some truth. Ele vai, de uma forma inconsistente, descobrir algumas verdades. But these truths that the unbeliever discovers will never be of the sort that will lead him to salvation. Mas essas verdades que o ímpio, o incrédulo descobre, nunca vão levá-lo à salvação. An example of this might be the fact that a great majority of unbelievers believe that it is wrong to murder. Um exemplo pode ser, por exemplo, que a grande maioria dos incrédulos, eles acreditam que é errado, não pode, é errado matar, assassinar. If you say, is it okay for me to murder your child? Se você perguntar a eles, eu posso, assim, assassinar meu filho? They'll say, no, you can't do that. Eles vão dizer, não pode fazer isso não. This is truth. Isso é verdade. It's a truth which they can only arrive at by some kindness of God. É uma verdade que eles enxergam somente por causa de uma misericórdia de Deus. God has allowed most unbelievers to discover and embrace this truth. Deus permitiu a grande maioria dos incrédulos descobrirem e abraçarem esta verdade. So that the world in which we live is not completely consumed by evil. Para que o mundo no qual nós vivemos não seja totalmente tomado pelo mal. However, this truth about the immorality of murder Mas esta verdade sobre a imoralidade do assassinato, by itself, it's not going to lead an unbeliever to believe in Jesus Christ. por si só, esta verdade não vai conseguir levar este incrédulo à fé salvífica em Cristo. And so be saved from the wrath which is to come. E assim salvá-lo da ira vindoura. Moreover, many unbelievers will behave and speak as if this truth is something absolute. Além do mais, muitos ímpios, muitos incrédulos vão viver e falar como se esta verdade fosse uma verdade absoluta. Something which exists outside of themselves. É algo que existe fora deles. If you were to say, is it a relative thing to believe that murder is wrong? Então, se você perguntasse a eles, é uma coisa assim relativa dizer que assassinato é errado? Most of them will say, no, it's always wrong to murder. A grande maioria vai responder, não, é sempre errado o assassinato. Except maybe when it comes to unborn babies. Talvez eles vão abrir uma exceção para os bebês ainda não nascidos. And when they do this, they deny the independence which they pretend to have. Mas quando eles fazem isso, eles estão negando a independência que eles estão fingindo que eles têm. They deviate from their alleged autonomy. Eles estão se desviando da autonomia que eles reivindicam. But not by their own actions Mas eles não fazem isso pelos seus próprios atos. or through their own initiative. Eles não fazem isso pela sua própria iniciativa. This comes from God, by grace. Isso vem de Deus, pela graça. When we talk about the person redeemed by Christ, Quando nós falamos sobre uma pessoa redimida por Cristo, the picture is very different. o quadro é bem diferente. The redeemed person is a new creation in Jesus A Christ. pessoa remida é uma nova criação no Senhor Jesus Cristo. He's been regenerated by the Holy Spirit. Ele tem sido regenerado pelo Espírito Santo. And he's turned his back on slavery to sin. Ele virou as costas à escravidão do pecado. A
Christian acknowledges his complete and utter dependence on God for all O things. cristão reconhece que ele tem uma dependência total e absoluta de Deus para todas as coisas. Look at this next illustration. Veja esta próxima ilustração. Vamos traduzir um pouco. Nós temos a verdade revelada, e nós temos a mentira, o engano, falsidade. Nós temos o caminho de dependência, e nós temos inconsistências pelo pecado. This is an illustration of a believer in Christ living in this age. Então, isso é uma ilustração de um crente em Cristo vivendo nesta época. Things will be different in the age to come. Na dispensação vindoura, as coisas na glória vai ser bem diferentes. Because the believer is entirely dependent on God, O crente é totalmente dependente de Deus. in principle he can receive consistently all manner of revealed truth. E, portanto, em princípio, ele é capaz de receber todo tipo de verdade revelada. Note again that I said, in principle. Notem de novo que eu disse em princípio. In practice, however, Na prática, porém, because of the remnants of the old nature, por causa dos vestígios da velha natureza, because of the remaining effects of sin in every Christian, por causa dos efeitos remanescentes do pecado em todo ser humano redimido, he sometimes wanders into falsehood ele às vezes se desvia para o engano, para a falsidade. and the deceitfulness of the devil, the world, and his own flesh. E o engano do diabo, do mundo e da sua própria carne. Ele cai nisso. The Christian has been brought into peace with God, O cristão foi trazido para a paz com Deus. but this is a peace which starts a war. Mas esta paz dá início a uma guerra. As believers, we're called to wage war Como crentes, nós somos chamados para guerrearmos against the presence and influence of sin in our contra a lives, presença e contra a influência do pecado em nossas vidas, in our thinking, em nosso pensar, in our speaking, em nosso falar, in our behavior. em nosso comportamento. Sin is deception. O pecado é engano. Sin leads to falsehood. O pecado leva ao engano, à mentira. Sin is inherently irrational O pecado inerentemente é irracional, because it is rebellion against the will of the source of all rationality. porque é rebelião contra a origem e fonte de toda racionalidade. And with that thought in mind, Com este pensamento em nossas mentes, let's summarize this as succinctly as possible. vamos resumir tudo isso de uma forma mais resumida possível. Men are either in covenant with Satan or with God. Os homens ou estão em aliança com Satanás ou com Deus. Period. Ponto final. It's that biblical insight stressed by Abraham Kuyper. Esta é aquele insight bíblico que Abraham Kuyper estava enfatizando. The antithesis. Se chama o antítese. Men are lost in falsehood Os homens estão perdidos no engano, na falsidade, and in principle unable to recognize truth, e em princípio não podem reconhecer a verdade. and certainly not able in principle or practice to recognize saving truth. E certamente nem em princípio nem em prática podem reconhecer a verdade salvífica. Or they are in allegiance with the source of all truth. Ou, do outro lado, eles estão em pacto, em relacionamento com a fonte de toda a verdade. They are in covenant with the one who can save. Estão em aliança com aquele que salva. There is no middle ground. Não tem terreno médio, There is no gray area. neutro. Não tem nenhuma área que não seja branca ou preta. You are on one side of the antithesis or the other. Ou você está de um lado do antítese, ou você está do outro lado. The Bible tells us it is black and white. A Bíblia diz que é coisa de branco e preto. In Matthew 6:24, the Lord Jesus was speaking about wealth or mammon. Em Mateus 6:24, Jesus está falando sobre a riqueza, sobre mamum. And he spoke there about the impossibility of serving both God and wealth. E lá ele fala sobre a impossibilidade de servir tanto, ao mesmo tempo, Deus e também a riqueza. When it comes to God, divided allegiances just don't work. Quando estamos falando de Deus, uma
uma lealdade dividida simplesmente não funciona. No one can serve two masters, Ninguém pode servir dois mestres. for either he will hate the one and love the other, Ou ele vai odiar um e amar o outro, or else he will be loyal to the one and despise the other. ou ele vai ser leal a um e também desprezar o outro. There you have it again, the antithesis. Veja mais uma vez o antítese. And I cannot overemphasize how this is such a key concept for understanding apologetics from a biblical point of view. E eu não posso enfatizar demais que isto é um conceito chave para nosso entendimento de uma apologética bíblica. Look at Colossians 2, verse 8. Veja Colossenses 2:8. É a antítese, é? Ou uma... ok. 2:8. 2:8? Yes, Colossians 2, verse 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Right. In verse 3, No verso 3, the apostle says that in Christ are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. o apóstolo diz que em Cristo são todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos. And here in verse 8, he speaks about hollow and deceptive philosophy. E aqui no verso 8, ele fala sobre filosofia vã e oca. And that is something completely different São duas coisas bem diferentes. from what we have with Christ. Isso é bem diferente daquilo que nós temos em Cristo. There you have again the antithesis. Mais uma vez, aqui nós vemos a antítese.